Livro de Neemias, no capítulo 4, a partir do versículo 7, onde se encontra a mensagem desta noite. Posso fazer a leitura? Vai dizer assim, capítulo 4 de Neemias, versículo 7. Sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Amém até aqui. Se que pudesse colocar de pé, vamos estar fazendo uma oração por esta palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, esta é a Tua palavra. Senhor, que não seja a minha vontade, mas a Tua, que não sejam as minhas palavras, mas que o Senhor me use como vaso, como instrumento, para falar aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Senhor, eu não sou digno de estar aqui, porque eu sou falho, eu sou pecador, eu sou miserável. E a Tua palavra diz que tinha um pecador publicano, que ele subiu ao templo, ele não conseguia levantar a cabeça para o alto, e ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador, se propício a mim. Então, Senhor, eu te peço misericórdia, eu te peço perdão, eu te peço que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas, e que esta noite o Senhor venha abrir a nossa mente, nosso entendimento, nossos corações, para recebermos de bom grado a Tua palavra, para que ela venha germinar e dar fruto em cada um de nós. Fala conosco, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar, amém? Neemias, no tempo do cativeiro, que Israel foi levado cativo pelo povo da Babilônia por causa da idolatria, por causa do pecado. E os profetas profetizaram contra Israel, dizendo que eles iriam ser levados cativos por um povo estrangeiro. E durante o cativeiro eles iriam passar anos forasteiros, por causa do seu pecado de idolatria. E no tempo do cativeiro de Israel, Deus ele iria levantar um homem chamado Neemias, que ele era copeiro do rei. E então, um certo dia vai chegar um jovem judeu chamado Ananias, e Neemias vai perguntar para ele sobre o povo, o restante do povo que ficou em Judá, e ele vai perguntar como estava o povo, como estava a terra de Jerusalém, como estavam aqueles que o rei não havia destruído, que havia sobrado. E Ananias vai dizer como que a cidade estava toda destruída, os muros caídos, o templo foi destruído, foi queimado, as coisas que eram do templo de Deus foi levado, o ouro, a prata, pessoas foram mortas. E Neemias, ouvindo tudo aquilo, ele vai começar a se angustiar, ele vai rasgar a alma dele de tanta tristeza pelo seu povo. E aqui o primeiro ponto que eu quero deixar, olhando hoje em dia tudo que está acontecendo entre o nosso povo, entre a igreja, quantas coisas a gente não tem para se entristecer. O evangelho está sendo deturpado, a igreja que deveria ser lugar de salvação, tem pessoas que estão morrendo espiritualmente, homens mercenários que estão usando a palavra como pretexto para enganar as pessoas, e estão levando muitos para o inferno. A igreja hoje em dia não está sendo mais levada a sério, não está sendo mais levado como ponto de salvação de almas, como ponto de cura, de libertação. Você fala para alguém da igreja, a pessoa fala: eu prefiro continuar aqui mesmo.
porque ela olha para a igreja de Cristo e vê todo o escândalo que está acontecendo dentro das igrejas. E Neemias, ele se entristeceu por tudo aquilo de ruim que havia acontecido com o povo de Jerusalém, que havia sido levado cativo. E a palavra vai dizer que Neemias, ele vai fazer uma oração. Neemias, ele era copeiro do rei, ele experimentava o vinho antes do rei, para caso tivesse envenenado, o rei não fosse morto. E Neemias vai começar a clamar a Deus, vai começar a se contristar pelo seu povo, vai fazer um jejum, e ele vai clamar ali, suplicar a Deus pela restauração do seu povo. E eu quero te dizer essa noite que, mais do que tudo neste momento, nós temos que clamar pela restauração do nosso povo, tanto pelo nosso país, quanto pela terra, pelas nações. Tem muita coisa acontecendo e nós não estamos nos preocupando. A gente fica o dia inteiro vendo TikTok, Instagram, YouTube. A gente fica preso com coisas fúteis que não levam a gente a lugar nenhum. E tem muita coisa acontecendo dentro e fora da igreja. E eu quero hoje convidar a cada um para a gente estar orando, clamando, para que Deus venha restaurar a nossa nação, venha restaurar a nossa igreja. Porque Jesus, ele perguntou: será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? E a gente vê um povo cada vez mais incrédulo, a apostasia dos últimos dias, que a palavra diz. Muitos estão dando ouvidos a espírito enganador, a doutrina de demônio, e nós estamos perdendo a fé, estamos se esfriando, estamos deixando de buscar. E Neemias, ele vai começar a orar pela restauração do seu povo, e Deus vai levantar Neemias para ele reconstruir os muros de Jerusalém. Só que Neemias, ele tinha um impedimento. Ele era copeiro do rei e ele precisava da autorização do rei para poder sair e construir, ir embora para a sua cidade, construir o muro. E Deus, ele vai abrir o coração deste rei, e ele vai permitir, o rei vai permitir que Neemias, ele vai dar carta para Neemias, que hoje em dia seria como uma ordem jurídica, né? Ele vai estar dizendo na carta: você tem a permissão para ir ao seu país de origem. O rei vai mandar cartas que autorizam, que servem como dinheiro, como promissória para Neemias comprar as coisas que ele precisa. E Deus, ele vai permitir Neemias sair de onde ele está para reconstruir os muros da cidade. Quando Deus, ele tem um chamado para nós, quando Deus, ele tem um propósito, quando Deus, ele nos levanta para uma obra, a gente pode achar que alguma coisa vai servir como impedimento, só que todas as coisas cooperam para o bem do propósito de Deus. O rei, ele poderia impedir, o rei, ele poderia falar: não, você não vai, não vou te dar nada que você vai precisar. Só que aconteceu o contrário, porque quando Deus tem algo, não tem nada, não tem ninguém, não tem governo, não tem político, não tem impedimento nenhum que nos impeça de alcançar este propósito, a não ser nós mesmos. A gente pode falar para Deus: não, Deus, eu não quero, eu não vou. Só que a gente vai colher consequências. Só que a gente pode achar que a obra vai parar por causa disso. Não vai. Porque quando um se recusa, Deus levanta outro. E Deus levantou Neemias. Neemias recebeu a permissão para poder ir. E quando ele vai encontrar o povo de Jerusalém. E eles vão começar a reconstruir os muros da cidade. E vai chegar na parte que nós lemos, que vai dizer assim: edificamos o muro e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O povo, ele estava alegre, ele estava feliz, ele estava ansioso por aquela obra. O povo, ele estava contente em trabalhar na reconstrução dos muros. Mas será que hoje em dia a gente está feliz de trabalhar na obra de Deus? O grupo de jovens lá, vários jovens, e aqui nós estamos em poucas pessoas. Os dias de culto, quarta e domingo vem mais gente, quarta não vem quase ninguém.
Tem irmãos que falam, é ruim para mim ir para a igreja porque é longe. Aí a gente oferece de levar a igreja até a casa da pessoa e a pessoa recusa. A pessoa fala, não tem como, trabalha até tarde. Aqui o povo estava empenhado em trabalhar na obra de Deus. O povo estava com o coração a mil. E hoje em dia a obra de Deus está morrendo porque não tem mais ninguém que quer trabalhar nela. Hoje em dia os muros da igreja estão caindo e não tem mais ninguém que quer levantar para reconstruir. Só que Neemias, ele estava aqui com pessoas valorosas, pessoas valentes, corajosas, pessoas empenhadas a fazer o melhor para Deus. E essa noite eu quero te convidar para que a gente venha se esforçar mais para fazer o melhor na obra de Deus. E aí eles estavam lá trabalhando, edificando, construindo. E aí sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios e todo o povo ao redor de Jerusalém, que eram os inimigos, que a reconstrução dos muros estava sendo feita, estava crescendo, e que já as roturas, os buracos estavam sendo tapados, eles se iraram. Tem um versículo no Salmo que diz assim: o ímpio, ele range os dentes contra o justo. Isso é pesado, se você imaginar a cena, ranger o dente para alguém, você consegue sentir o ódio no olho da pessoa. E aqui os inimigos iraram-se sobremodo, ou seja, eles se iraram muito, porque a obra de Deus estava sendo feita, o muro estava sendo reconstruído, e tudo aquilo que havia sido destruído estava tomando forma outra vez. Quando Deus tem uma obra na nossa vida, na minha e na sua, quando a gente começa a se empenhar, a se esforçar para fazer aquilo que Deus nos chamou, o inimigo ele fica irado. Aqui todos os povos, arábios, amonitas, asdoditas, Sambalate, Tobias, uma multidão de pessoas iradas porque a obra de Deus estava crescendo. O inimigo, quando ele fica irado porque a gente começa a fazer a obra de Deus, porque ela cresce na nossa vida, ele não se levanta sozinho. Ele levanta o inferno e um monte de gente, família, amigos, parentes, pessoas que a gente acha que são amigos. O inimigo levanta com um exército para nos impedir. Às vezes você tem um sonho e Deus já te falou que Ele vai te ajudar a realizar este sonho. Deus te deu tudo o que você precisa. Você tem um projeto, tem um planejamento. Aí vem alguém para você, chega para você e fala assim: não, você tem certeza? Você vai arriscar mesmo? Isso eu acho que não é para você não. Sabe, eu acho que não vai dar certo. Só que Deus já fez o seu coração queimar, porque para Deus nada é impossível. Quando vem alguém assim, você faz como Jesus fez com Pedro. Fala assim: para trás de mim, Satanás. Porque isso é o inimigo querendo impedir a obra que Deus tem na sua vida. E se levanta inveja, se levanta pessoas para tentar impedir o crescimento da obra. E é o que está acontecendo hoje. A obra de Deus, ela não pode parar. A obra dele na nossa vida não pode parar. Em Filipenses vai dizer que aquele que começou a boa obra terminará até o dia de Cristo. Tudo que Deus começa, Ele é fiel para terminar. E se Ele começou na minha e na sua vida, não é porque alguém falou que não vai dar certo, que não vai dar. Deus, quando Ele não tem um chamado para a gente, Deus, quando Ele tem para a gente um propósito, um chamado, o inimigo, ele tenta nos barrar de diversas maneiras. Ele faz de tudo para não dar certo. Só que Deus, Ele é poderoso para fazer o impossível. A palavra diz que Ele é fiel e poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Imagina só, você quer construir uma empresa e você acha que para você é o seu sonho, é a sua visão, porque a nossa visão como ser humano é limitada. A gente fala: eu quero abrir uma empresa. Deus olha e fala assim: eu tenho mais do que uma empresa para você.
Eu tenho uma empresa que não vai ser só na sua cidade, vai ser no seu país, vai ter filiais em todos os estados e cidades, vai ser internacional. Porque a visão de Deus para nós, ela é muito maior, ela é muito mais esclarecida do que a nossa. Tem muito mais clareza naquilo que Deus tem para nós do que aquilo que a gente consegue ver. E aqui não era diferente. Aqui eles se levantaram, e vai dizer no versículo 8, eles ligaram-se entre si todos. Como assim ligaram-se? Eles fizeram uma união, eles se juntaram, eles entraram num acordo, todos juntos, para atacar Jerusalém e os desviarem do seu intento. O intento era a reconstrução. E aqui todos se juntaram para impedir que a reconstrução fosse terminada, porque já havia começado. E vai dizer mais para frente que eles vão voltar. Aqui eles tentam impedir no começo. Depois eles vão voltar, eles vão ver que a obra já está sendo quase concluída. Eles vão voltar com ainda mais força para tentar Neemias, para que ele desça e pare a construção. E Neemias vai dizer: eu não tenho como descer, eu não vou descer aí para falar com vocês, porque eu estou ocupado fazendo uma coisa muito grande. O inimigo ele tenta nos impedir primeiramente quando a obra está começando. Quando a obra está começando a avançar, o inimigo vem para nos impedir. Porque o primeiro passo, a iniciativa, é o mais difícil de dar. Depois, quando a gente dá e começa a reconstruir, começa a fazer aquilo que Deus nos chamou, o inimigo ele vem com mais força, ele se une, ele se junta, ele levanta todo mundo ao nosso redor. Porque se é difícil começar, depois que você começa, aí é o contrário, é difícil parar. É difícil começar porque parece que não vai dar certo, mas depois que você já começou, é mais fácil você terminar do que parar pela metade. E o inimigo, ele observa nossas vidas e ele vê que quando tem algo acontecendo, ele tenta impedir de tudo quanto é forma, porque ele sabe que aquilo vai ser ruim para ele. A reconstrução da cidade de Jerusalém era ruim para os inimigos ao redor. E então eles vão se juntar para desviarem o povo do seu intento, do seu propósito, que Deus havia colocado no coração de Neemias. Quando Deus te levanta para uma obra, quando Deus ele te levanta para fazer algo, o inimigo tenta te parar, colocando justamente atrações, ele tenta te atrair. Porque aqui o povo vai voltar depois, os inimigos vão enviar cartas a Neemias chamando ele. Eles vão dizer: desce aqui até nós que precisamos te dizer uma coisa. O inimigo ele tenta parar a obra de Deus na nossa vida colocando distrações. Ele tenta parar a obra colocando desconcentrando a gente, colocando coisas que vão atrapalhar. Neemias ele vai dizer: não vou descer porque eu estou ocupado com uma grande coisa. E o inimigo ele vem com coisas dizendo assim: para isso que você está fazendo, vem aqui que eu tenho algo melhor. E é onde muitos acabam deixando a obra de Deus de lado, acabam deixando a obra de Deus pela metade, por causa das distrações, coisas que tiram a atenção do foco principal, coisas que tiram os nossos olhos de olharem para cima, para aquilo que é importante, para aquilo que é do alto, para Cristo. E muitos acabam caindo. Neemias ele tinha prioridades, ele falou: não vou parar, não vou descer. E cabe a nós também, quando o inimigo vier com coisas que a princípio a gente não vai parecer ruim para nós, porque se for ruim a gente não vai parar. Ele quer coisa que nos faça parar, coisas que parecem muito mais vantajosas, prazerosas, coisas que parecem que vão dar mais lucro, e não estou falando financeiramente.
E cabe a nós dizer: eu não vou parar o que é mais importante, eu não vou deixar o que eu estou fazendo agora que é mais importante, por causa de qualquer coisa. E aqui, no versículo 9, Neemias diz: porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite. Primeiro passo para vencer o inimigo, a palavra diz: sujeitados a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Primeira coisa, oramos ao nosso Deus. Sujeitar, submeter a Deus. Oramos. Jesus falou: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Primeiro passo é orar, é submeter a Deus, porque sem oração, que é a base, sem oração, que ela é a fundação, a gente acaba sendo levado por qualquer vento, de qualquer doutrina, qualquer coisa. E a oração, ela é um fundamento sólido, firme, que nos mantém enraizados em Cristo. Sem oração não podemos conhecer a Deus. Sem conhecer a Deus não podemos saber a sua vontade. E sem saber a vontade de Deus, a gente acaba sendo levado por qualquer caminho. Nós oramos e pusemos uma guarda. Orar e vigiar. Orar é o primeiro passo, mas não é suficiente. Você pode orar, mas você também precisa fazer a sua parte. Moisés, quando o povo estava atravessando o mar, quando o faraó estava vindo com o seu exército, o mar estava na frente, o faraó estava vindo atrás, e do lado só tinha o deserto. E Moisés começou a orar. E aí ele recebeu a direção de Deus. Deus falou assim: Moisés, você tem o que você precisa. Você tem o cajado. Toque na água que o mar vai se abrir. Orar, mas também fazer a nossa parte. Aqui Neemias, ele e o povo colocou uma guarda contra eles. Deus, ele dá a direção, ele dá o que nós precisamos, mas a gente precisa agir. Precisamos também fugir, submeter a Deus e resistir ao diabo. E só assim ele fugirá de nós. Outro exemplo, Noé. Deus prometeu um dilúvio. Deus falou para Noé: eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Ele fez uma promessa. Promessa não precisa ser feita quando eu falo, eu prometo. Quando você fala, vou fazer tal coisa, você já prometeu. Porque a palavra diz que é sim, sim, não, não. Deus falou: vou mandar um dilúvio. Promessa. Viria um dilúvio por causa da maldade do homem e porque toda a terra estava contaminada. Deus disse que destruiria a terra por causa do homem. Daí Deus vai dizer: vou mandar um dilúvio, construa uma arca. Deus ia mandar o dilúvio, ninguém mais tem esse poder. Só que se Noé ficasse esperando uma arca cair do céu, Deus falar: ó, toque a arca para você entrar com a sua família, ia todo mundo morrer e Deus ia ter que fazer de novo um novo Adão do barro, porque não ia ter mais ninguém sobre a terra. Deus, ele falou que ia mandar o dilúvio, mas ele disse para Noé: construa você, faça você uma arca para salvar tua família e uma espécie de cada animal. Tem coisa que Deus faz, mas tem coisa que cabe a mim e a você. Quando Deus fala construa, toque, Deus está dizendo: eu vou te ajudar, eu vou te dar a vara e vou ficar do seu lado te ajudando, ensinando a pescar, mas eu não posso te dar o peixe. E eu já errei muito na minha vida por conta disso. Eu orava e falava: Deus, mas eu orei e não foi. Aí Deus falava assim: você fez como Davi, você orou. Só que Davi, quando ele pecou e adulterou com Batseba, ele era para estar numa guerra, porque Davi era um rei de guerra. E aí estava todo mundo lá na guerra, guerreando, e o rei que era para estar lá, ele estava onde? 10 horas da manhã, acordando e andando pelo palácio. Ele não estava onde ele tinha que estar. E eu orava e falava: Deus, eu orei, fiz minha parte, mas infelizmente não deu. Aí Deus dizia: você orou, mas você não fez sua parte.
Era para você ir para a guerra e você ficou no palácio. Era para você ter lutado, resistido, e eu te dei o que você precisava. A oração é quando Deus dá aquilo que a gente precisa. Não existe oração para Deus livrar da tentação, por exemplo. Existe oração para Deus, tem uma passagem que fala, livrai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas outra passagem vai dizer em outra versão, não nos induzas à tentação. É o que? Eu vou passar pela tentação, mas não me deixe cair. E Deus, Ele te dá o que você precisa para não cair na tentação. Só que cabe a você usar a ferramenta que Deus te deu, que é a armadura espiritual de Efésios 6. Então aqui eles fizeram a parte deles. Eles oraram e puseram uma guarda contra os inimigos de dia e de noite. De dia e de noite é o que? O tempo inteiro, sem cessar. Orar e sem cessar. Paulo diz, há tempo e fora de tempo, porque não tem mais tempo. E como eu estava dizendo sobre mim, eu errava porque eu orava, só que aí depois eu já fazia completamente o contrário do que eu tinha orado. E a palavra diz, o tempo todo, de dia e de noite. De dia e de noite, orar e fazer a nossa parte. E daí, aqui mais pra frente, vai dizer que Neemias, ele falou aos nobres magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Não temais, mas lembrai-vos de Deus, o Senhor grande e terrível, e pelejai por vós. Primeira coisa, não temer o inimigo, porque ele pode tentar contra a nossa vida, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Lembre-se do Senhor e pelejem, porque Deus, Ele é conosco. Tinha uma batalha que eu não lembro se é 1ª ou 2ª Reis, que vai dizer, o Senhor pelejará, esse pelejo não tereis de pelejar, o Senhor pelejará por vós. Aqui já é o contrário, Neemias fala, lembre-se de Deus, mas pelejai vocês, pelos vossos irmãos, filhos, mulheres e casas. Então essa noite eu digo para você, ore, vigie e lute. Lute pela sua vida, pelos seus sonhos, pela obra que Deus tem colocado na sua vida. E sucedeu que, ouvindo nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Aqui os inimigos, eles ficaram sabendo que eles vieram com um conselho, com um intento para impedir a obra, só que Deus já havia dissipado, Deus já havia revelado, e os inimigos ficaram sabendo, que eles já sabiam, ou seja, o plano do inimigo foi frustrado. O plano do inimigo, ele foi dissipado por Deus. E eles voltaram à construção do muro, cada um fazendo a sua parte. Submeter a Deus, resistir ao diabo. E aqui todos voltamos, porque o inimigo tinha ido embora. Submeter, resistir, e o diabo, ele fugirá. E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade tinha lanças, escudos e arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Cada um voltou à sua obra, cada um com a sua função. Deus deu para cada um de nós uma função. Paulo diz, somos um só corpo, mas assim como o corpo são vários membros, cada membro tem a sua função. E aí todos voltaram a fazer a obra de Deus, cada um naquilo que Deus havia colocado para que fosse feito.